Fala aí, galera do Explica Enem. Henrique mais uma vez aqui com vocês na nossa frente de Físico-Química. E nós fechamos a parte teórica dos nossos encontros. Já falamos sobre todos os tópicos importantes e de interesse para o Enem de termoquímica, e nós hoje vamos praticar os últimos exemplos sobre a lei de Hess, retomando sempre como referência os últimos exames do Enem também, de 2015 até 2019. Vocês vão ver que como eu falei várias vezes, é um assunto de alta incidência na prova que vocês vão fazer. Então vamos lá, sem mais delongas, começar os nossos exercícios. Como sempre no Enem, como quase sempre, vamos ser justos, né? Começa com uma historinha que você tem que saber ler rápido para não perder tempo das coisas importantes da sua questão. Então vamos lá. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído de resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devida à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água líquida, de água no estado gasoso para o estado líquido. Então ele apresenta aquele diagramazinho energético que vocês já estão acostumados, bota os valores de ΔH nessa parte gráfica, e aí questiona. A variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas, importante informação, 5 gramas desse bioóleo, resultando em dióxido de carbono e água gasosa é. Então aqui, na verdade, tem alguns conceitos importantes. Primeiro é você saber que o estado físico dos seus componentes é importante porque a gente está trabalhando com água líquida e água gasosa. E também saber o que você pode fazer para manipular as equações que foram fornecidas no enunciado para chegar na reação química que você está interessado. E aí é operar com as variações de entalpia para chegar nesse valor da resposta. E também saber, aqui um pouquinho de estequiometria, sabendo que, se você olhar com os olhos de quem quer ver, esses valores de entalpia estão dados todos em kJ por grama, e ele pede não em 1 grama, ele pede em 5 gramas, de maneira que você não pode deixar os caras puxarem o seu tapete num detalhe tão pequeno que você não pode deslizar. Então passando para a nossa resolução, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever de novo as equações para a gente ter uma referência boa no nosso slide do que a gente tem que fazer. Então a gente tem aqui, primeiro, a formação de dióxido de carbono e água a partir da combustão de bioóleo, e a transformação que a gente quer, né? Porque a gente não quer a água em estado líquido. Observem aqui de novo a importância do estado físico, a gente não quer água em estado líquido, mas sim em estado gasoso. Então a gente tem essa segunda reação, é uma transformação física, na verdade, não é uma reação química, é simplesmente uma mudança de estado, mas que está acompanhada, claro, de uma variação de entalpia. Então a gente olhando de novo no diagrama energético que está no enunciado, a gente observa que a gente precisa, na verdade, mudar o sinal, não é mesmo? Desse ΔH aqui, porque a gente está olhando a transformação de um sistema dióxido de carbono mais água líquida em um sistema dióxido de carbono mais água gasosa. Quando a gente está olhando no diagrama, o que está referenciado aqui é o contrário. É dióxido de carbono mais água gasosa indo para dióxido de carbono mais água líquida. A gente está fazendo no diagrama o sentido de cima para baixo, e a gente quer o sentido de baixo para cima. Então a gente precisa substituir, multiplicar por -1 esse sinal, essa equação, dado o segundo corolário, como a gente discutiu na aula passada, da lei de Hess, para ver que não é menos 2,4 kJ por grama, mas sim mais 2,4 kJ por grama. Passando a régua aqui e somando, a gente cancela as águas líquidas e obtém o sistema que a gente deseja. Bióleo mais oxigênio, a combustão do bióleo, dando dióxido de carbono e água gasosa. E aí a gente vai somar esses ΔHs, 18,8, menos 18,8 mais 2,4, dando um valor total de menos 18,4 kJ por grama de bioóleo. Mas o interessante é que, de novo, não deixe seu tapete ser puxado por causa disso. A gente não quer 1 grama de bioóleo, a gente quer 5 gramas de bioóleo. Então, se em 1 grama de bioóleo tem a liberação de 16,4 kJ, em 5 gramas do bioóleo temos um valor Q, que é igual a 82 kJ de energia. Então, a gente olha as opções, marca a letra C correta, usando bastante conceitos da termoquímica aqui nesse exercício. No próximo exercício, mais uma vez, uma historinha. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é industrialmente
obtido pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico a altas temperaturas, conforme a equação química. Aí dá a equação química de trimerização, né, a polimerização do etino ou do acetileno a benzeno líquido. Observem que aqui já tem uma dica que vai te ajudar, se você tiver um pouco de apuros no futuro da questão, sabendo o coeficiente estequiométrico dessa reação. Você tem que ter 3 moléculas de acetileno para a trimerização dessa molécula, desse monômero. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Isso aqui é importante nas mesmas condições experimentais para a gente ter certeza que a gente pode aplicar a lei de Hess. E aqui ele dá a equação termoquímica da combustão de etileno e da combustão de benzeno. Notem aqui uma das grandes utilidades da lei de Hess, de novo, não importando o caminho que você chega no sistema final, a variação de entalpia vai ser igual. Então aqui, por exemplo, ele apresenta a queima, a combustão desses compostos e não simplesmente a trimerização do acetileno a benzeno. E pergunta-se, a variação de entalpia do processo de trimerização é em quilocaloria para a formação de 1 mol de benzeno mais próxima de... E dá as opções possíveis. Então vamos lá. De novo, vamos reescrever as nossas equações como referência, isso aqui é importante para você não se perder. E a gente precisa transformar isso, na verdade, no processo de trimerização. Então, como é que a gente faz isso? É importante cortar todos os componentes, cortar a nossa equação global, de maneira que a gente só tenha 3 moléculas de acetileno indo a uma molécula de benzeno. Então, se você observar, isso aqui é relativamente simples. É basicamente você multiplicar a primeira equação por 3, inverter a segunda equação e somar tudo. Então, observem, a gente pegou a equação 1, multiplicou por 3, tínhamos uma molécula de acetileno, passamos para 3, a mesma coisa com oxigênio, dióxido de carbono e água líquida. Observem, simplesmente multiplicando por 3 a equação. E da lei de Hess também, a gente tem que multiplicar por 3 a entalpia de reação. Então, de menos 310 kcal por mol, fomos para menos 930. E na equação de baixo, na equação que está referente ao benzeno, a gente simplesmente inverteu a equação. Sai da combustão do benzeno, formando dióxido de carbono e água, da reação de dióxido de carbono e água, formando benzeno e oxigênio. Simplesmente trocamos o sinal do ΔH dessa combustão. De novo, vamos somar esses caras e cortando dióxido de carbono, água líquida e oxigênio para obter, passando a régua de novo, a trimerização do etino, a polimerização do acetileno, formando benzeno. Simplesmente vamos somar agora essas etapas, então é menos 930 mais 780, não se embananem nos sinais, chegando a um resultado de 150 kcal por mol liberadas, ou seja, um ΔH de menos 150, um ΔH global de menos 150 kcal por mol. Olhando as opções, marcamos a letra B, bastante direto. Próxima questão, então observem, foi uma questão Enem 2015, uma do Enem 2016, agora uma do Enem 2017, de novo, só provando o que eu falei para vocês. Essa é uma questão, essa lei, né, o assunto da lei de Hess é importantíssimo para o exame que vocês vão fazer. Então vamos lá. De novo, historinha como sempre, o ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como hematita, magnetita e wustita. Na siderurgia, o ferro gus é obtido pela fusão dos minérios de ferro em altos fornos, em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação de monóxido de carbono. O monóxido de carbono gasoso é utilizado para reduzir a wustita, né, o FeO, conforme a reação química. Então, a reação química para você, FeO mais CO, dando ferro reduzido, ferro metálico e dióxido de carbono. Considere as seguintes reações termoquímicas. Aí dá a equação termoquímica 1, 2, 3, aqui da hematita, aqui da wustita e aqui da magnetita, com os ΔHs correspondentes nesses sentidos, e pergunta: o valor mais próximo do ΔH de reação em kJ por mol para a reação indicada de FeO, a wustita, com monóxido de carbono é. Então a gente tem que, a partir desses 3 caras, chegar nesse cara. E aí a gente faz aquele mesmo procedimento de resolução, vamos escrever tudo, para não perdermos. E aí a pergunta é, como é que a gente chega nessa equação? E aqui a grande estratégia, na verdade, é você ir balanceando elemento por elemento, componente por componente, partindo das equações que só tenham aquele componente. Então, por exemplo,
Se a gente for começar pelo FeO, pela wurtita, a gente vai olhar que é só para chegar em uma espécie de wurtita, basta dividir a equação 2 pelo coeficiente 3. Então a gente sai de 3FeO mais CO2, dando Fe3O4 mais CO. Dividindo isso aqui por 3, a gente chega nessa expressão, com o ΔH igual a 1/3 do ΔH original. 36 dividido por 3 dá 12. De maneira totalmente análoga. Agora a gente observa que tem a hematita aqui, Fe3O4, que não está na nossa composição final. Então a gente tem que atacar o próximo componente que vai garantir que não tenha essa espécie na nossa reação final. Que é simplesmente pegar a reação 3 e dividir por 6, para a gente chegar no componente na hematita com 1/3 de coeficiente, para poder, quando a gente somar, esse cara ser cortado. E aí, dividindo a equação 3 toda por 6, observem, aqui a gente dividiu 2 por 6, 1 por 6, 3 por 6, 1 por 6, e o ΔH é dividido também por 6, 47 dividido por 6 dá aproximadamente 7,83. E aí, simplesmente, falta fechar a estequiometria do ferro metálico, ferro sólido, que a gente observa pela equação 1, que é simplesmente dividi-la por 2. Fazendo essa operação, dividindo tudo por 2, a gente chega nesses coeficientes, e o ΔH de reação é o ΔH da primeira reação dividido por 2. E aqui já são os valores finais, passando a régua primeiro no Fe2O3, depois no Fe3O4, e em seguida fazendo as contas para monóxido de carbono e para dióxido de carbono, a gente chega na equação que a gente quer, que é a prevista pelo enunciado, e aí soma menos 12,5, menos 12, mais 7,83, ou seja, já com os coeficientes ponderados pela multiplicação que a gente fez a partir das reações de referência, e chega no valor de menos 16,67 kJ por mol. E aí a gente observa dentre as opções que ela é mais próxima de menos 17, resposta letra B de bola. E por fim, para fechar, mais uma historinha. Glicólise é um processo que ocorre nas células, aqui a partir da respiração celular, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio gasoso. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Mais uma dica que o enunciado te dá sobre a sua ponderação na hora de fazer as contas. Em 2, igual aquela do acetileno, que eram 3, aqui são 2. Aí dá as equações termoquímicas para combustão, tanto da glicose quanto do ácido lático. Aqui é aquele clássico sistema quando você faz um esforço muito grande, aumenta o seu peso na academia, por exemplo, sua musculatura fica doendo justamente pelo acúmulo de ácido lático na musculatura, oriundo de respiração anaeróbica, né? Então aqui, o processo anaeróbico, ou seja, esse processo aqui, a soma desses dois, né, que é quando está em déficit de oxigênio, que a glicose é convertida em ácido lático, é menos vantajoso no ponto de vista energético, porque aí tem as alternativas. De novo, escrever as equações, e aí, de novo, a gente precisa lembrar de como é que a gente vai chegar no que a gente quer, que é simplesmente a molécula de glicose se transformando em 2 de ácido lático. Então, esse aqui é bem mais simples que o exercício anterior, né? Basta você multiplicar a segunda equação, a equação 2, por 2 e invertê-la, ou seja, fazer essa operação, né? Vai simplesmente multiplicar o ΔH por menos 2, porque você está invertendo, observem aqui, e também dobrando esse valor, como o enunciado diz, a molécula de glicose se transformando em 2 de ácido lático, passa a régua nesses caras, os oxigênios vão se cortar, os dióxidos de carbono vão se cortar, as águas também vão se cortar, e você simplesmente passa a régua e soma, chega na reação que você quer, que é, de novo, glicose dando 2 de ácido lático, e soma esses caras. Vai fazer ΔH1 mais o ΔH2, que no caso é menos 2 vezes o ΔH original de combustão, que é dado, e chega que a resposta é menos 112 quilocalorias. Então, se você comparar, por exemplo, com a combustão direta da glicose, que é menos 2.800, a gente vê que é menos favorável energeticamente. A gente tem uma liberação significativamente menor de energia em relação à combustão completa da glicose, que é essa equação parcial 1 aqui. E aí a gente observa as opções e marca correta a letra A. É isso, pessoal. Fechamos por termoquímica, fechamos esse assunto gigantesco e muito importante para o Enem. Na semana que vem, vocês vão ter a companhia do professor Pedro Marques, que vai começar o bate-papo de cinética química com vocês.
Grande abraço e até a próxima.